Glória a Deus, amados irmãos, a paz do Senhor. Aqui é a irmã Marta, hoje é dia 17/7/2025. Amados irmãos, vou trazer para vocês uma ministração que o Senhor me fazia durante a madrugada, tá? Já é o segundo dia que o Senhor traz essas ministrações, de acordo com o que o Senhor ia me trazendo, eu ia escrevendo, e ontem e hoje. São duas visões diferentes, conforme o Senhor nos mostra, vamos ver. Amém? Ou seja, nós enxergamos as coisas de forma natural e não temos um conhecimento profundo dos acontecimentos e das profecias e como está o andamento dessas profecias. E o que o Senhor fazia na madrugada é trazer uma orientação em relação aos conflitos que estão surgindo e em relação a que pé estamos indo dentro da profecia, tá? Então vamos entender isso em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias, porque o Senhor, Ele nos avisa e Ele nos prepara e Ele nos ama, por isso nos avisa e nos prepara. Então, o Senhor falava assim, enquanto o cenário está como ele está, o cenário mundial está como ele está, tá? As situações, o Senhor não poderá manifestar para trazer de volta o domínio das 12 tribos de Israel. Ele aqui está falando, estava me fazendo compreender, não trazer as 10 tribos, mas as 12 tribos. Por quê? As 10 tribos já está. Já descobriu aonde estão as 10 tribos perdidas. As 10 tribos perdidas foram esparcidas, esparramadas por toda a terra, tá? E, inclusive, a maioria delas está aqui no Brasil, tá? Escondida na América do Sul, não no Brasil necessariamente, mas na América do Sul. Essas são as regiões que mais estão as tribos perdidas de Israel. Então o Senhor não está falando das tribos, encontrar as tribos. O Senhor está falando aqui, o que Ele me fazia compreender é em relação à palavra, é em relação aos territórios que no Antigo Testamento foi dado essa herança às tribos e foi distribuído as terras. Por causa desses conflitos, as tribos se esparramaram, tá? Por causa das perseguições. E o Senhor, o que Ele está falando? Ele está falando em relação a trazer de volta o reino dele para dar herança aos que são do Senhor, aos que estão na presença do Senhor, herança de terra, porque isso vai prevalecer, tá? Vai, ou seja, existiu, o Senhor deu essas terras às tribos de Israel e as tribos de Israel vai continuar com as terras. Essa é a herança terrenal que tem. No entanto, o Apocalipse fala da Jerusalém e fala das novas terras, tá? As novas terras não significa que haveria outras novas terras, mas está falando desse novo que nos trairá de volta, tá? Que para nós nesse tempo é algo novo, nos trazer de volta a essa terra, trazer de volta a essa herança, tirar essa herança das mãos de pessoas que não são para salvação, tá? Apocalipse 21 fala a respeito de que desde a fundação existem pessoas que não são para salvação, que estão aqui para cumprir um determinado propósito do Senhor, tá? Glória a Deus, aleluia. Nós podemos compreender isso? O Senhor nos permite? O Senhor nos permite compreender os mistérios na medida que nós buscamos, porque clama a mim e buscar-me-ei e te revelarei coisas grandes, profundas, ocultas que você não sabe. Esses são os mistérios do Senhor que nos é revelado quando nós buscamos ao Senhor. E os mistérios, eles são revelados para dar-nos uma direção. Então é importante estarmos na presença do Senhor, em santidade, buscando sua presença verdadeiramente. E aí nos é aberto os mistérios do Senhor. Glória a Deus por isso.
Então, vocês compreenderam em que relação o Senhor está falando que vai trazer de volta ao domínio as tribos? As tribos de Israel, as 12 tribos, elas dominaram no Antigo Testamento. No entanto, era o reino delas que prevalecia. E elas guerreavam junto, por exemplo, com Davi, entravam em guerras, entravam em batalhas, e Jeová dava vitória para eles, e eles cresciam com seus territórios e tudo mais, e avançava com tudo o que tinha que avançar. Mas só que agora, ou seja, toda a terra é do Senhor, tá? Toda a terra é do Senhor, não significa, não justifica o Senhor colocar as 12 tribos de novo, trazer as 12 tribos para poder guerrear por território, porque tudo é do Senhor, e isso vai ser devolvido para nós, para os que são do Senhor, para os que têm o temor da palavra dele. Todas essas terras vai ser do povo do Senhor, e é para a herança para o povo do Senhor. Então, não justifica entrarmos agora em guerras terrenais. Então, o Senhor não está falando de algo terreno. O Senhor está falando de algo espiritual e muito maior do que nós podemos ver e imaginar. Enquanto as nações estão movendo e há esses conflitos acontecendo dentro das nações, através de faz uma coisa, essas ações que estão acontecendo, e outra, o Senhor está profeticamente, o Senhor está avançando nas profecias e avançando nos cumprimentos. Então, você está vendo mover, tá? Você está vendo mover terreno das profecias do Senhor avançando e se abrindo, mas nós vemos também um mover espiritual. O Senhor, ou seja, as profecias, quando as profecias estão terrenalmente acontecendo, você está vendo o que está acontecendo, você lê a Bíblia e vê que Damasco está sendo atacada, que os vales de Goiã também estão sendo atacados. Lembra que eu preguei a respeito dos vales de Golã, a respeito de Baçã, dos bois de Baçã, tá? Dos touros de Baçã que iam vir sobre a terra, e quem eles seriam, que eles são o povo do príncipe que Daniel fala. Então, amados, isso tudo o Senhor me traz a revelação agora, a respeito disso também, agora nessa madrugada, e falando que os touros de Baçã já estão, e como eles vão estar atuando na terra. Então, você vê eventos em várias escalas, tá? Espirituais, em várias, vou colocar dessa determinada forma para poder compreender, várias escalas proféticas. Então, ou seja, não é só um evento profético acontecendo, são vários acontecendo ao mesmo tempo, são vários indo da mão, ou seja, indo de igual para igual. Por quê? Agora, o Senhor, ele, por exemplo, ele me ensinava que está segurando os touros de Baçã, porque os touros de Baçã são o povo do anticristo que vai se levantar, e o único objetivo deles é exterminar o povo de Deus. Então, tanto judeus quanto cristãos, todos os que negam a fé deles e o Deus deles. Então, eles vão se levantar, mas o Senhor está retendo a força deles, está retendo justamente porque o Senhor tem que guardar o santo do Altíssimo, tem que ser guardado. Então, toda profecia ela vai manifestar ao mesmo tempo, mas vai chegar um momento que o Senhor vai nos fazer avançar. Os santos do Altíssimo avançam, porque os santos do Altíssimo, eles vão ficar no relógio do tempo profético, na frente, adiantados dos touros de Baçã, adiantados de toda perseguição, como o tempo de um dia. Por quê? O mesmo que aconteceu no Velho Testamento, aonde o povo, o Deus nosso, o Deus Altíssimo, ele adiantou o povo de Israel em um dia em relação à perseguição dos israelitas. Eles estavam um dia de distância.
Então eles não puderam alcançar eles, quase alcançaram, o mar se abriu, eles entraram. Então, amados irmãos, o Senhor vai fazer o mesmo com nós, nos proteger. Vai proteger quem? Os santos, os purificados, os limpos, os que estão preparados. Por quê? Vamos entrar num tempo onde os que não se purificaram ainda necessitarão passar por tribulação para serem, que são fogos de provas, né? Provas de fogo. Passarão por essas provas para purificar-se, porque não se prepararam, porque estão totalmente no mundo, nas coisas desse mundo e não despertaram ainda, dormem, despertaram ainda para a vinda do Senhor. Então, esses vão ser purificados nesse fogo. Então, esses, eles não recebem esse adiantamento com os altíssimos, com os santos dos altíssimos, com os santos, tá? E é claro que o Senhor vai proteger a todos que clamam o nome dele. É evidente que o Senhor vai dar proteção para os que estão escritos no livro da vida, ou seja, o Senhor vai colocar a mão dele controlando a mão do inimigo em cima dos que estão escritos no livro da vida, para dar-lhes fôlego, para eles poder respirar e compreender e aceitar o Senhor o mais rápido possível. Então, você vê as ações do mundo, o mundo tomando essas ações, e você vê as ações do Senhor também em conjunto. Mas agora é o seguinte, o que o Senhor me mostrava também é o seguinte, que os governos, eles estão completamente como marionete nas mãos do Senhor, tá? Desculpa, todos estão como marionetes na mão do Senhor a partir desse tempo. Então, o Senhor colocou reis e eles estão na mão do Senhor. Por que eles estão na mão do Senhor? Porque o Senhor vai motivá-los e o Senhor está motivando eles a ir em frente com tudo isso, tá? Para dar cumprimento a essa profecia, porque é necessário que essas coisas aconteçam. Então, não vão retroceder. Muitos, o Senhor fala que muitos dos presidentes, o Senhor chama eles de reis, tá? Muitos desses reis voltarão o seu coração para o Senhor e serão totalmente direcionados pelo Senhor. Compreende? Mesmo alguns não conhecendo profundamente ao Senhor, serão direcionados pela mão do Senhor e farão ações, ou seja, levantarão ou farão determinadas ações, não? Ou tomarão determinadas atitudes conforme a vontade do Senhor para dar cumprimento às profecias. Assim também são os que o Senhor chamou para esse tempo, porque o Senhor chamou números de reis para ir contra este também, e para ser martelo nas nações, levantando juízo e trazendo juízo sobre as nações. Então, o que acontece? Por exemplo, quando eu falava com vocês a respeito das visões que eu tive com Trump, e a palavra que o Senhor trouxe, o Senhor o comparou a Ciro, aonde Ciro prepara todo Israel para a construção do templo no Antigo Testamento. Você vê isso, você vê Ciro também sendo um martelo para as outras nações também, porque ele foi uma pedra de tropeço nas outras nações para trazer também mal sobre determinadas nações e suscitar e levantar tudo isso e preparar isso, tá? Então, o que acontece? Muitas nações estão nessa condição, tá? Nessa condição de martelo, nessa condição de redemoinho, de produzir redemoinho nas outras nações. Por isso que vocês vê levantando esse príncipe de paz, porque ele é o príncipe de paz de Israel, tá? Ele é o que faz o acordo abraâmico e ele é o que, no caso para Israel, o que traz a construção do templo, porque a construção do templo para eles é feita nesse tempo de conflito, tempo de tribulação. Assim como foi, você lembra da reconstrução dos muros de Jerusalém, foi tempos de opressão, tempos de guerra, tempos de
conflitos, tá? Onde os guerreiros do Senhor precisavam estar construindo com uma mão e com a arma na outra para poder se defender. Então, é nesse mesmo contexto bíblico que as coisas acontecem novamente. Glória a Deus, aleluias. Amados irmãos, Santo Deus e poderoso Deus. Então, o que o Senhor falava em relação aos governos que são aliados desses, que são martelo, ou seja, para trazer confusão, conflito sobre as outras nações e oprimir as outras nações, eles estão convictos na sua maneira de pensar. Não porque eles são convictos, é porque Deus colocou essa convicção nos seus corações em relação ao propósito que eles têm que cumprir. Então, por causa disso, ter vindo do coração de Deus, e o coração de Deus endureceu o coração deles para fazer isso, e isso está determinado pelo Senhor e não determinado pelo homem. Então, eles vão estar nessa ideia, convictos nessa ideia de ir contra as nações, e eles não vão retroceder. Assim como as nações que estão sendo ventiladas, tá? Sopradas por esse vento que eles estão trazendo, também não voltarão atrás, porque o Senhor não colocará no coração deles voltar atrás, senão que seguir adiante com todo esse conflito para dar cumprimento à palavra do Senhor, porque Jesus já está voltando, tá? Então, está fazendo essa preparação. É uma preparação tanto para a manifestação do anticristo, é uma preparação para a única moeda, para o único governo, e é uma preparação também para a vinda do Senhor e a separação dos santos e a colheita. Então, há muita coisa aqui acontecendo, há muita profecia acontecendo agora nesse tempo, onde nós necessitamos estar com os olhos espirituais e ouvidos espirituais abertos, tá? Nós não vamos compreender as coisas espirituais olhando carnalmente para a situação ou vendo a letra. Necessitamos estar em espírito e ter o discernimento do espírito, estar preparados. No entanto, o que o Senhor fala é o seguinte, que aos santos, aos que estão se preparando, se santificando, e os que já estão santificados, o Senhor abrirá os olhos espirituais e ouvidos espirituais, aonde nós vamos ver a diferença do que serve e do que não serve ao Senhor, tá? Vai acontecer essa distância. No entanto, você vê Apocalipse falando que os ímpios, eles impiedarão mais, eles se tornarão mais ímpios. Os sujos, né, dependendo da tradução bíblica, os sujos se sujarão mais, tá? E os santos, a Bíblia diz assim, que se santifique mais. Ou seja, se você se considera santo, que se santifique mais, tá? Que se santifique mais e que busque mais a santidade para andar e caminhar na direção do Senhor e ver todas essas coisas com um olhar de águia, com um olhar, uma ampliação de visão, tá? Para vocês entenderem tudo que está acontecendo e tomar distância dessas coisas. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, amado irmão e irmã, eu te falo o seguinte, os ímpios que se sujam mais, que estarão, ou seja, chegará nesse tempo onde os ímpios se sujarão mais, porque os corações deles já eram corruptos, os corações deles já eram contaminados já com a maldade, já havia raiz de maldade em seus corações. Então, por eles não retroceder para o caminho da luz e voltar para o caminho da luz, eles vão entrar de cabeça no caminho das trevas. No entanto, você já vê isso refletindo na conduta moral das pessoas, tá? Você vê pessoas fazendo determinadas coisas, ou seja, agora eu sou animal, agora eu sou tartaruga, agora eu sou não sei o quê. E você vê determinadas ações de maldade também humana que você se assusta justamente por isso, porque eles vão seguir um caminho, esse caminho com maior força, aonde nossos olhos nesse último tempo vai se horrorizar de tantas coisas feias que nós vamos ver, tá?
Glória a Deus, aleluias. Aquele que se acostuma a ver essas coisas e não vê problema nisso, está faltando santidade nele, tá? Ele não está muito do lado de Deus, tá? Alguns estão até em cima do muro aceitando determinadas abominações que Deus abomina, tá? Determinados pecados que Deus abomina, estão aceitando e passando a mão na cabeça e tudo. Mas isso também mostra uma diferença entre os santos e os profanos, tá? E isso é o que o Senhor quer. O Senhor quer que Ele vai manifestar todas essas coisas, Ele vai manifestar todos esses conflitos, para que aqueles que estão em dúvida, passando a mão na cabeça dos outros, consentindo o pecado dos outros, eles estão em cima do muro. Eles não se decidiram ainda qual é a firmeza de caminho que eles querem andar. Então, amados irmãos, o Senhor vai sacudir esses para que de cima do muro eles decidam qual lado verdadeiramente eles querem ficar. Então, as ações deles ainda não foram purificadas, a mente deles ainda não há purificação nos desejos do coração deles, porque estão ainda aceitando coisas que o Senhor abomina. Glória a Deus, aleluias. Eu vou ler aqui conforme o Senhor me falou e eu posso estar repetindo alguma coisa que eu acabei de falar já, tá? Tenha um pouquinho de paciência em nome de Jesus. Então, o Senhor me dizia que o governo do mundo, os chefes de Estado não estão ainda conforme a verdadeira vontade do Senhor, porque os territórios foram entregues às mãos de outros, tá? E o Senhor trairá de volta seu povo para se restabelecer nos territórios ao seu tempo, no tempo devido, ou seja, nesse tempo, o tempo da redenção. Quando aconteça a redenção, aí o Senhor trairá todo esse povo para o território e dará herança a cada um. Mas fora desse tempo, o que nós temos que, ou seja, o Senhor fala que não vamos guerrear. As tribos que o Senhor vai levantar, ela não vai guerrear com armas de guerra, mas sim com o poder de Deus. Então, e isso acontecerá antes da vinda do Senhor, não na conclusão, aí quando estiver já concluindo todas as coisas, antes da vinda do Senhor. As 12 tribos, elas tomarão poder, tá? Assim como foi nos tempos passados, não como guerreiros de guerra, mas sim como proprietários do bem e proprietários da herança. Assim como lutarão não com armas de guerra, porque o poder de Deus será restabelecido e através do poder de Deus será restabelecido todas as coisas, e todas as coisas voltarão à ordem que era antes, a ordem pelo qual o Senhor criou todas as coisas, tá? Então, tudo o que virá sem que antes se levante uma desordem, ou seja, grandes conflitos. As coisas vão acontecer aos pouquinhos, tá? Isso me fazia compreender o Senhor, mas vai ter um momento também que as coisas vai de pouquinho, depois a moeda vira. Isso o Senhor me mostrava antes de ontem, a moeda virando. A moeda vai virando nos países. Aqui no Brasil a moeda virou, tá? A moeda virou, era cara, virou para coroa, e depois vai virar novamente, Então, isso vai sacudir os estados, sacudir os países, os chefes de estado e tudo mais. Mas esse mover me mostrava o Senhor que é da parte dele. Então, os príncipes que não tinham poder, pensam que os príncipes que têm poder, tá? Os governos, que governam, que pensam que têm poder, pela jurisdição, ou pelo domínio, ou pelo domínio dado, ou pelo conquistado, domínio conquistado, ou pelo seu próprio poder da sua soberania, ou sua estratégia, inteligência, ciência,
ou pela imposição da sua tirania, tá? Eles que pensam que têm esse poder por isso e têm esse mérito ao poder por isso, eles não sabem que são títeres, são marionetes na mão do Senhor, e o Senhor pode colocar e o Senhor pode tirar a qualquer momento. Por isso a visão da moeda, tá? Eu vi a moeda, era cara, e a moeda virava imediatamente a coroa, e assim vice-versa. Então o Senhor vai fazer um mover maior no meio das nações quando ele fala em relação a isso. Porque o plano do Senhor é a redenção para estabelecer o verdadeiro reino dele sobre a terra, e o reino a quem verdadeiramente foi dado. Então o Senhor me dizia que essa história, não, ela inicia, tá? E ela vai acender mais como um fogo, como uma chama. Então essa panela quente, essa situação quente de conflitos que começou a se acender nas nações, ele não vai apagar, tá? Esse fogo de conflito não vão apagar. Esse fogo, ele vai acender mais sobre as nações. Isso me explicava o Senhor. Então, amados irmãos, será como um vento forte que virá e manifestações sobre todas essas, tá? Aguardo um momento, porque eu escrevo tão rápido e escrevo mal quando o Senhor está me ministrando algo. Então o Senhor fala a respeito da panela quente, tá? Da panela no fogo, que Jeremias vê, tá? E que a boca dela está para o norte. O Senhor fala que o mal ele já está trazendo do norte, que já está movendo essas coisas, mas a panela ainda está esquentando ainda, tá? A panela ainda está no fogo ainda, tá? Para trazer juízo sobre a terra, e é dessa forma que o Senhor traz o juízo sobre a terra agora, movendo os reis. Quando eu falava a respeito das ações proféticas e de todos os acontecimentos naturais e os acontecimentos espirituais para o povo de Deus, e também tem os acontecimentos no relógio profético do Senhor, que são os naturais da natureza, tá? Então isso também há um tempo profético que cada um vai estar acontecendo e sendo estabelecido, tudo ao seu tempo, e o Senhor vai fazer de tudo para dar proteção ao Santíssimo, ao santo dele, tá? Ao santo do Altíssimo, desculpa, disse Santíssimo. Glória a Deus, aleluias. Então o Senhor falava que essa panela quente que está se esquentando até dar o cumprimento, né? Até cumprir, né, o objetivo, se levantará mais com furor, tá? E mudará os ânimos de muitos chefes de estado, de muitas nações, de muitas pessoas, ao ponto de haver conflito externo, exteriores e interiores, ou seja, dentro dos países e fora dos países. Então, o amigo, por exemplo, dentro das nações, uma nação não vai poder confiar totalmente em outra nação, e não vão confiar totalmente, porque vai estar muito incerto. Essas ações, o Senhor me mostrava que vai haver uma insegurança muito grande para eles tomar decisões, tá? E falo das nações, onde tudo o que será muito melindroso, todas as ações que eles farão será de ação melindrosa, tá? Com medo, pisando em ovos uns com os outros. Então andarão cuidadosamente, com temor à traição, tá? É uma imagem de insegurança que os chefes de estados e as nações vão estar passando.
Mas a aliança deles em relação às alianças para a defesa, para defender-se, elas vão manter firme, tá? Elas vão manter firme e vão se fortalecer as alianças de defesas, porque depois que manifesta essas coisas que o Senhor me avisou, aí virá conflitos mais diretos, guerra, tá? Com comboio e tudo. Então necessitarão essas defesas. Então, o que o Senhor me falava é que haverá ataque em todas as áreas, tá? Financeira, diplomática, comercial, técnica, política, conflitos dentro e fora, externos e internos, antes de partir para os conflitos com comboios, tá? De guerra mesmo. E quando partam, quando vão para esta, né, para isso, porque não vai ter como voltar para trás, e isso não demorará, tá? Começar esses conflitos mais fortes entre nação e nação. Mas o que o Senhor me faz entender é que outras nações vão aderindo a essas guerras aos pouquinhos, tá? E esses movimentos vão se intensificando. Por quê? A causa, o Senhor está segurando todas essas coisas, retendo os ventos soprarem sobre a terra, justamente a causa dos escolhidos do Senhor. E o Senhor vai estar, porque o Senhor espera que maior número de pessoas despertem antes do tempo para não passar por essa grande tribulação que virá, tá? Vocês têm que analisar, levar no espírito, porque muitas pessoas estão ensinando a Bíblia de forma incorreta. Ou uns falam que a igreja não passará por tribulação, outros não sabem, fala que a igreja será arrebatada antes, e vira uma confusão e ninguém sabe exatamente como se preparar. Por isso muitos estão despreparados para esse tempo, amados irmãos. Não adianta ler a palavra do Senhor se não tem uma santidade, uma comunhão com o Espírito Santo de Deus para trazer a revelação dos mistérios. Amém? Porque os mistérios, a revelação dos mistérios nos dá o tempo, nos dá a hora dos acontecimentos, ou seja, eu vou estar sempre preparado. Aos servos do Senhor, ele vai preparar, tá? Assim como preparou, por exemplo, Eliseu, todos os profetas que estavam do lado de Eliseu sabiam que Eliseu ia ser arrebatado, para você ter uma ideia. Então, eles sabiam que Eliseu ia ser arrebatado, eles não sabiam o tempo, mas sabiam que já era o momento. É o mesmo sentir que nós temos como igreja, sabemos que já é o tempo do arrebatamento, já sabemos que já estamos no tempo, já estamos sobre a hora do arrebatamento. Todos os lados que nós olhamos, nós vemos as profecias acontecer. Então, nós já sabemos no nosso espírito, o Senhor avisa no nosso espírito. Ele só não dá o dia exato e a hora exata. Então, para proteger-nos também, porque se desse, o inimigo ia fazer de tudo para arrebatar para ele mais pessoas possíveis. Então, o Senhor faz isso também de uma forma para poder nos proteger também. Por isso, deixa guardados os mistérios. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Então, amados, a partir desses confrontos com comboios, né? Será para obrigar, tá? Submeter para o estabelecimento, é um submetimento ao estabelecimento do único governo e a única moeda. E nós sabemos que isso é o anticristo e que isso é a marca, tá? O qual já está se movendo e já está predestinado e acordado também. Há um acordo em relação a isso, há uma concordância dos governos em relação a isso, tá? Eles sabem aonde vão, eles têm consciência do que eles estão fazendo, eles estão dentro da profecia, eles sabem quais são as movidas que tem que fazer, entendeu? Porque lhe é dado esse saber e esse conhecer justamente por causa de estratégia de guerras, estratégia políticas, financeiras, dá para analisar todas essas coisas. Então, os governos são
conscientes. Os estudos, por exemplo, científicos, os estudos do clima e tudo mais, dá para você ver o que vem sobre a Terra, os avanços tecnológicos. Então a gente já sabe um caminho que vai, tá? Então os governos que estão batalhando por esse único governo e única moeda, eles sabem, eles têm consciência disso. No entanto, levanta a oposição também, porque os reinos estão sendo estabelecidos, chifres pequenos estão sendo quebrados e chifre grande está sendo quebrado, desculpa, e chifre pequeno está crescendo no lugar, conforme a visão de Daniel. As bestas estão aí manifestando as suas cabeças, cada cabeça aí em uma determinada área. Então você vê um mover de várias áreas, você vê várias bestas, tá, se levantando. Você vai ver vários chifres, há uma instabilidade de poder, tá? Aonde o cenário profético está se levantando, tá? As bestas estão se levantando e o chifre grande que susteve, não? Que ficou no poder todo esse tempo, esse chifre grande que dominou sobre as nações, ele vai ser quebrado, tá? Para o chifre pequeno crescer. Como nós olhamos e não vemos quem é o chifre pequeno, nós já podemos ver vários chifres pequenos em várias áreas, não necessariamente na política, não necessariamente no governo mundial ou no financeiro. Ou seja, não é só nesses lugares, na política, que o chifre pequeno vai crescer. O chifre pequeno cresce na economia também. Nós vemos chifre pequeno crescendo, chifre caindo e tudo mais, tá? Então, nós vemos, chifres são poderes, tá? Na Bíblia fala de chifres, Daniel fala das bestas que têm cabeça, tá falando de governos, tá falando de reis, tá falando de poderes que se levantam. E eu estou considerando o chifre, um dos chifres pequeno e um dos chifres grande, como o dólar, e outro chifre pequeno, como o BRICS, que veio de frente com o dólar, ao ponto de fazer de uma certa forma o poder econômico desse país, Estados Unidos, cair, tá? Então isso por eu estou levando nesse sentido, nesse lado, para que compreenda. Então, aonde o Senhor fala que a face da moeda, ela vai mudar, ela muda, tá? E depois muda novamente. Então vai haver uma inconstância, aonde vai haver uma desestabilidade financeira e vão necessitar sim ou sim implementar uma nova moeda mundial e tudo mais, aonde o anticristo ele entra para ser o salvador da pátria com as suas políticas e tudo mais. Mas só que a gente não vê, mas ele já está governando, ele já está, a gente não vê, mas já está toda a arquitetação já feita já. O Senhor, por enquanto, não nos dá claridade de visão, porque também a própria palavra Mateus 24 fala que anticristos são muitos e sugeria muitos anticristos. Então, por isso nós confundimos a identidade do verdadeiro, desse líder verdadeiro que surgirá. Glória a Deus, aleluias. Então, aí o Senhor me dizia que nesses conflitos, na hora que comece a fomentar essa guerra, não sei se posso dizer essa palavra, se vai ter problema, mas eu creio que não. Então, amados irmãos, na hora que comece isso mesmo, esse fogo começa a esquentar mais, os touros de Baçã, eles são soltados, eles já estão, tá? Eles já estão atuantes devagarinho, discretamente, mas eles vão ser soltados sobre a terra. Os touros de Baçã, eu faço uma pregação sobre isso, explico um pouquinho sobre isso para você saber que é o povo do príncipe que Daniel fala no seu livro que o príncipe, o povo desse príncipe ia se levantar contra o povo de Deus, os santos do Altíssimo.
Então, amados irmãos, eles se levantam, o Senhor mostra que eles se levantam, esse povo forte, esses touros fortes, perseguindo aos que são do Eterno e fazendo, né, e declarando guerra aos santos do Altíssimo, porque esse é o objetivo deles. O objetivo deles é conquistar poder para eles mesmos, é colocar o anticristo, colocar o rei deles nesse lugar. No entanto, a palavra ela é muito clara, fala que persegue os santos do Altíssimo e que são eles que vão perseguir. E o que o Senhor me falava durante a madrugada é o seguinte, que do mesma forma que foi com Hitler, vai ser novamente, tá? Então você vê uma desculpa, tá? Uma segunda guerra mundial que surgiu, tá? Era uma guerra, um conflito de interesses políticos, territoriais, econômicos, sei lá o que, mas que no transfundo dessa segunda guerra mundial, Hitler sai fazendo uma matança ao povo do Altíssimo nesse tempo, aos descendentes do Senhor, tá entendendo? Ao povo de Israel nesse tempo, que foi perseguido nesse tempo também. Então, amados, isso o Senhor falava comigo, vai acontecer no mesmo teor, da mesma forma, como diz a palavra do Senhor, assim como foi, será novamente, não há nada novo debaixo do sol, a história se repete, então se repetirá novamente essa história e eles ganharão força porque eles estarão ocultos, fazendo coisas ocultas, que muitos verão, mas não virão, tá? Eu tô vendo, mas eu não tô vendo, entendeu? Taparão os olhos para poder ver, mas isso está escrito, que perseguirão e que virão com esse poder. E o Senhor diz que eles serão então o terror da terra e espalharão o medo. E diz o Senhor assim que eles já estão eles estão motivados a sair, mas as portas os retêm ainda, os mantém, tá? Os mantém, ou seja, o Senhor está segurando a fúria deles para sair, porque eles já querem sair, estão motivados a sair para fazer e dar cumprimento ao que eles veem como profecia, tá? Glória a Deus, aleluias. Agora, o interessante é que quando o Senhor estava ministrando sobre isso, o Senhor me fazia lembrar de um sonho que eu tive com os touros de Baçã. Só depois que eu entendi que eram os touros de Baçã, estudando a palavra, e o Senhor foi abrindo esses mistérios. Eu tive um sonho que eu e minha irmã estávamos numa estrada, num lugar, né, andando na estrada e indo para um determinado lugar. E quando nós íamos para um determinado lugar, nessa estrada tinha uma tronqueira, uma porteira aí. Eu abri essa porteira para poder passar para o outro lado. Mas na hora que eu olho na minha frente, eu vejo parado muitos bois, muitos touros. E esses touros eram muito fortes, muito valentes, tinha muita raiva. Eram todos touros pretos. E eles, eu ficava apavorada porque eu sabia que eles iam me pegar. Então, amados, eu volto no sonho, correndo, né? Ou seja, eu volto no sonho assim, eu volto a porteira para trás e fecho a porteira correndo e saio correndo com a minha irmã, levando a minha irmã para distante daí. A minha irmã representa os meus irmãos em Cristo, representa a igreja. Eu e a minha irmã representamos a igreja aí. E os touros que estavam fechados nessa porteira do outro lado, eles estavam com muita vontade de sair. Eles tinham a necessidade de sair. Sabe quando o touro fica muito bravo, que começa a fazer assim para poder te atacar? Nessa condição estavam esses touros. Então, amados irmãos, esses touros, depois lendo a palavra e fazendo esses estudos para vocês do touro de Baçã, eu compreendi quem são. São o povo do príncipe que vai vir, que é o povo do anticristo, o povo que veio e manifestou nos tempos passados com a destruição do templo de Israel, onde eles ficaram camufladinho aí também atrás dos soldados de Roma.
E agora eles se camuflam também atrás na Segunda Guerra Mundial, tá? Na figura de Hitler perseguindo o povo de Deus. Agora eles vão se camuflar novamente agora, tá, amados irmãos? Em todos esses conflitos que virão, tá? Que eu acabei de falar, eu vou evitar para que a censura não me... para que eles me permitam falar essas coisas, né? É incrível, criança vê coisas horríveis na internet que não edifica e que é de violência, extrema violência, não tem problema nenhum, mas falar de determinados temas às vezes são cortados, né? Glória a Deus, aleluias. E o Senhor fala que pronto, muito perto, tá? Nós estamos perto do tempo aonde as porteiras vão se abrir e esses touros vão sair. Eles vão sair, amados irmãos, para perseguir cristãos e judeus, tá? Sairão com muita fúria, mas o Senhor me mostrou em uma visão, né, a distância. Então eu corria nesse sonho para levar a minha irmã e ir também para longe deles, para ganhar distância deles, para ganhar tempo, tá? Em distância. Então, amados irmãos, e isso foi o que o Senhor me ministrou quando me fez lembrar do povo de Israel no Egito, quando saiu naquela perseguição, o Senhor fez ganhar distância. Assim também vai ser nós, vai ser a sua igreja. Nós vamos ganhar distância, assim como o Senhor me mostrou nesse sonho que eu ganhava essa distância, eu ficava longe deles, ou seja, eu tinha um tempo para poder respirar e correr novamente, entende? Então, o Senhor, ele vai nos dar distância das perseguições, assim como foi. Por quê? Porque o Senhor está nos tirando do Egito. Nós estamos no mundo. O mundo é o Egito. O mundo é Babilônia. Deus necessita tirar-nos daqui, necessita resgatar-nos daqui. E é isso que o Senhor vai estar fazendo conosco, da mesma forma que foi, nos fará. Por isso mesmo, quando você lê Êxodo, você vê o próprio Deus falando com Moisés várias vezes e repetindo para ele: você viu que eu tirei vocês com asas de águia? Vocês viram que eu usei a águia para tirar vocês? Eu tô falando as minhas palavras, mas é assim mesmo. Eu usei a águia para tirar vocês do Egito e vocês em um dia chegaram aqui no Monte Sião, quando o Senhor fala com ele a respeito de tirar. O que o Senhor está falando? Ele quer que a gente preste atenção a este texto bíblico, porque esse texto bíblico tem relação com Apocalipse 12, que a igreja é guardada e ela é levada nas asas de águia, tá? Então o Senhor, ele oferece essa proteção para a sua igreja. Da mesma forma que ele fez, retirou esse povo, ele retira novamente, amém? Então, por isso que muitos irmãos, quando estudam, não compreendem o Apocalipse completo. Por quê? Nós vemos, por exemplo, Paulo, Pedro e Jesus afirmar que o arrebatamento é no último dia, na última trombeta, tá? Então, no final de todas as coisas, no final da grande tribulação. Mas você vê textos aleatórios que nos afirmam para nós que haverá algo no meio. Então, nós ficamos com dúvida e aí nós decidimos, por nossa razão, acreditar no que a gente pensa que convém. E isso está errado. Eu não posso crer no que eu penso que convém, não, porque a palavra está escrito e tudo isso está escrito. Então, Senhor, qual é a direção? O que realmente estou dizendo? O que esse está dizendo? O que esse está dizendo? O Senhor não deixa textos aleatórios na Bíblia, não. Ele não deixa textos furados. Ah, esse aqui eu pus por pôr, não. O Senhor, ele coloca por um propósito, porque assim vai manifestar as coisas. Então, necessito saber da parte do Senhor e ele nos traz revelação e nos confirma. Apocalipse 12 é a fugida da igreja. Você vê, lendo Apocalipse 12, é perfeito. Você vê a manifestação do anticristo logo em seguida da fugida da igreja. Mas se você vê esse texto de Tessalonicense,
1 de Coríntios, desculpa, dessa licença também fala. 1 de Coríntios 15, 51, dizendo que o arrebatamento é na última trombeta, mas você vê Apocalipse 12 contradizendo o Senhor retirando uma mulher que representa a igreja no meio de um tempo, porque ainda falta tempos e meio tempo ainda para se cumprir, que é o tempo do anticristo. Então as pessoas não entendem, e não entendem quando vai manifestar a ira e tudo mais, e se confunde. Glória a Deus, aleluia. Mas o Senhor aos santos, o Senhor diz que não há necessidade dos santos serem purificados mais. Eles já estão santos, eles já estão limpos, eles já estão separados já. Então o Senhor acha justo guardar os que foram perseguidos, guardar-os, tá? E os que foram atribulados, guardar-os, mas dar tribulação aos que atribulam. Então, os que estão ainda no mundo, nessa condição de tribuladores, eles passarão pela tribulação, assim como também os que não se purificaram, passarão por essa tribulação, esse fogo, para poder purificar, como está escrito em Apocalipse, tá? Então, os textos todos bíblicos, eles são um casamento, uma perfeição, só que está fora dos tempos proféticos, aonde só a busca minha para o Senhor vai me revelar os mistérios disso. E é algo pessoal. Deus, ele revela a cada um pessoalmente. Eu não posso ficar aqui tentando convencer você da minha razão, tá? E o Espírito de Deus é que convence. E se o Espírito de Deus já fala, porque muitos já têm a compreensão do Espírito e os olhos abertos para poder entender. Então, quando você fala, eles já entendem. Mas existem uns que são resistentes, porque a mente está cauterizada, foi cauterizada pelas doutrinas e ensinamentos, e eles não aceitam isso como verdade, tá entendendo? Então, o que eles fazem? Eles, glória a Deus, aleluia. Desculpa, amados irmãos, glória a Deus. O Senhor aqui direciona cada palavra aqui em nome de Jesus. Amém? Aleluias. Alabado seja, Senhor. Glorificado seja Deus, o santo nome. Glória a Deus. Voltando, os que não se purificaram, eles passarão por purificação, tá? Os que não se purificaram não se prepararam. Então, esses argumentos, alguns argumentos teológicos pela razão, tá? Pela muita letra, eles só afastam as pessoas e levam as pessoas a passar pelo fogo de tribulação para purificação, porque não permitiram que esse povo todo se preparasse e purificasse. Amém? Então, amados irmãos, o Senhor, ele adiantará os servos dele, tá? Em relação a essas perseguições. Inclusive, o Senhor falava que os que ficarão que estão escritos no livro da vida e que ficarão para esse tempo, o Senhor os fará passar por tribulação, mas o Senhor segurará a mão do opressor para não ir além do que esse pode suportar, tá? E outra coisa que vocês têm que analisar, eu já preguei a respeito disso, é a respeito do trigo, da colheita do trigo, fazendo uma analogia com a vinda do Senhor e a cevada, e o trigo verde que passa pelo fogo e o trigo maduro. O trigo maduro não está preparado para passar pelo fogo, ele se queima, tá? Então, por isso é o motivo do qual o Senhor, aos que estão já santificados, purificados, preparados, o Senhor não os passa pelo fogo, porque senão se queima. Então, o Senhor os guarda, assim, na mesma condição da colheita. Se quer, busca a pregação que está aí no meu canal.
É muito linda, muito profunda. Então, amados, o trigo que é verde, ele não amadureceu espiritualmente, ele não se preparou espiritualmente. São os cristãos que não estão preparados. Então, esse passa pelo fogo. Assim como Deus ordenou a Moisés a fazer isso. Olha, o trigo maduro você tira e o trigo verde você passa pelo fogo e prepara essa farinha aqui. Eu explico sobre isso em nome de Jesus, se quer compreendê-lo bem. Então, amados irmãos, voltando aqui, os touros de Baçã, tá? Dos altos de Golã, que o Senhor, que hoje está nas mãos de Israel, mas foi territórios, eu explico nas pregações como foi esse território aí. Esse lugar, a própria palavra diz que seria destruído, tá? E seria atacado também. Então, a fúria do touro de Baçã, justamente por ele ser um touro de Baçã e justamente por haver muitas profecias no Salmo, Jesus mesmo fala no Salmo 22 a respeito dos touros de Baçã. E na crucificação, Jesus relaciona os touros de Baçã com a crucificação dele. Por quê? Porque o Salmo 22, ele começa quando ele está quase morrendo na cruz, ele começa a recitar o Salmo 22. Então, se ele começou a recitar, é porque ele nos deixou uma pista de todo o Salmo 22. Então, nós temos que ler o Salmo 22 e compreender o que Jesus está falando. E aí ele fala que os touros de Baçã foram os que repartiram suas vestes. É isso que fala o Salmo 22. E são os touros de Baçã que perseguem os que são de Cristo, tá? Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus é perfeita, ela é profunda, ela nos traz segredo tremendo, nos revela coisas tremendas. Então, amados, glória a Deus, aleluias. Deixa eu ver se tem mais algumas coisas aqui. Glória a Deus, aleluia. Então, Daniel, de uma certa forma, a palavra nos dá a compreender que até o ancião de dias, até o dia, não? Que o ancião de dias se levanta, senta no trono para poder julgar, haverá conflitos na terra. Haverá conflitos na terra, tá? Haverá lutas e haverá guerras até o final. Glória a Deus, aleluia. Agora, o que os irmãos têm que compreender também, que na hora que todas essas coisas estejam acontecendo, estará acontecendo um azeite sobre a terra, o Senhor estará derramando o seu espírito com mais intensidade sobre a terra, compreende? E para dar redenção, para buscar, para resgatar e tudo mais. Então, muitas coisas lindas vai estar acontecendo no meio de todas essas coisas, tá? Por isso eu explicava, as profecias elas vão de mão agora, elas vão de igual agora, dando cumprimento, tanto a parte má, não, parte física, parte espiritual, tudo, em todos os âmbitos as coisas vão se mover. Por isso esse mover grande. O Espírito Santo de Deus está me fazendo lembrar algo aqui. Ontem eu estava orando ao Senhor, olha para você ver a visão que eu tive. Ontem eu estava orando ao Senhor, inclusive o Senhor trouxe essa outra revelação que eu vou trazer para vocês daqui a um momento. E eu via os mares, tá? Eu via os mares e os mares era como um balde de água que fazia assim, as águas faziam assim, ó, e chacoalhavam sobre os limites. E era a fúria dos mares contra os limites, fúria dos mares contra os limites. Era muito forte, bramava os mares e bramava. Então eu continuava orando ao Senhor porque estava em oração nesse momento e eu clamava.
e eu sabia que os mares iam sair. Eu sabia que as águas dos mares iam sair com violência. Então, amados, as águas dos mares sairão com violência. A partir de agora, tá? Os mares estão bramando, os mares estão bravos. Mares na Bíblia significa povos, nações. Mares na Bíblia significa também águas mesmo, ao ponto de que inundações. Como eu expliquei para vocês, a profecia bíblica ela vai acontecer a âmbito natural, através da natureza. A natureza vai continuar dando sinais, porque está escrito em Mateus 24 isso, e através das nações esses conflitos todos. Então será como um mar bradando nos seus limites e querendo sair. Então essa força o Senhor vai retendo, mas depois essa força vai exceder os limites. O Senhor vai abrir os limites, abrir as fronteiras para que essa força, esses ventos sejam soprados, tá? E quando eu vejo o mar soprando, agora o Espírito Santo de Deus, nesse mesmo momento, está me lembrando da palavra a respeito dos 4 ventos sobre a terra que soprava sobre o mar e debatia contra o mar. Quando Deus formou a terra, o Espírito de Deus estava sobre as águas. E os 4 ventos, amados, são os 4 anjos, os 4 ventos que sopram sobre a terra. Eles estão debatendo nesse momento e eles já estão por sair sobre toda a terra. Glória a Deus, aleluia. Não são mais calamidades que trairão. Mas só que quando eu continuava orando, eu vi as placas tectônicas se movendo. Eu vi as placas tectônicas se movendo e é como que gritavam. Eu vi o fundo das larvas dos vulcões e eles se acendiam mais, com mais força se acendia, com mais fúria se acendiam os vulcões e eu podia ver as larvas saltando com furor. E o Senhor me dizia, o furor da minha ira, e o juízo de Deus que está já atuante e que vamos entrar, ou seja, nesse tempo maior, nesse tempo mais profundo dos acontecimentos das coisas do Senhor, aonde o Senhor não reterá mais todas essas coisas. Chegaremos tempo onde não haverá o limite do Senhor, tá? O Senhor coloca a mão, o Senhor coloca o limite, o Senhor está protegendo aqui de acontecer isso. Não, essas coisas vão extravasar, tá? Essas coisas vão sair, vai sair, porque Deus vai permitir, Deus vai tirar o que está retendo, o vento que está retendo, a mão que está retendo os 4 ventos, o que está retendo os 4 ventos vai sair do lugar, aonde vai vai chegar na terra um descontrole total, aonde isso vai cair. E muitos vão se assustar. Por quê? Porque a quantidade de eventos que vão acontecer não vão ter como a mídia segurar os acontecimentos. Todos vão saber, todos os olhos vão ver, porque é necessário que todos vejam. É necessário que todos passem por esse pavor de tribulação. Porque muitos compreendem a tribulação como estar numa guerra, mas a tribulação é aquilo que nos atribula nosso espírito, tira nossa paz, nos deixa com dúvida, nos deixa inseguros. O que vai ser agora? Como vai ser minha vida financeira agora? Como que vai ser? Isso são tribulações também que o Senhor permitirá nessa terra para tribular os dele, para fazê-los voltar. Só não vai acordar quem realmente não quer despertar para o tempo e para a hora mesmo, porque será grande todas as coisas. Porque o Senhor nos faz anunciar essas coisas antes de tempo, para preparar, para que esse povo se prepare.
Nós estamos fazendo força para poder despertar a igreja que dorme, despertar um povo que está indo atrás de coisas que não edificam. Amém? Amados irmãos, eu os deixo aqui com essa palavra, com essas revelações. Vou trazer outro vídeo, já te falei. Vou trazer outro vídeo em nome de Jesus. Vai ser bênção para a sua vida também, porque o Senhor traz revelações de coisas assim bem profundas. E em nome de Jesus, sigamos nessa força, sigamos com o nosso Pai, com o nosso Redentor, porque Ele vem, o Rei de Glória vem. Ele vem nos buscar, o Rei da Glória. E nós temos que estar aqui preparados em nome de Jesus. Não se abata, não se entristeça, não é o fim. O nosso Rei vem. A única coisa que vocês têm que estar são preparados. Se tem temor de não estar preparados, isso é ótimo, porque aí esse temor de não estar bem diante do Senhor os ajuda a purificar mais, porque você vai estar atento a analisar as suas obras, as suas condutas, vai estar atento a estar todos os dias pedindo perdão e clamando diante do altar do Senhor. Então o temor, ele é muito bom. Agora, não podemos, quando a pessoa não tem o temor e pensa que já estão salvas, esse é o problema. Por causa da sua segurança de que realmente já estão salvas, já em Cristo, que não precisa mudar em nada, que já estão bem, elas na realidade não têm o temor de buscar nelas mesmas e purificar as suas obras todos os dias. Vocês compreenderam? Eu espero que sim. Um abraço grande, que o Senhor os abençoe e guarde.